Então vamos lá, pessoal, vamos continuar com o capítulo de limite e continuidade de funções. Nessa aula vemos sim os limites do tipo infinito sobre infinito. Na aula anterior começamos com o assunto de limite, também vimos os limites do tipo infinito menos infinito, enquanto que nessa aula vamos continuar com o nosso assunto de limite e veremos os limites infinito sobre infinito. Gostou dessa ideia? Vamos a isso. Olha aqui, vimos este tipo de determinações que é infinito menos infinito. Nesta aula, trabalhamos com este tipo de determinação que é infinito sobre infinito. Temos assim então 4 exemplos bem clássicos para você poder ficar craque neste assunto. Agora, acompanhe aqui então ao lado, vamos a isso. Terei que colocar aqui então o nosso número 1 e vamos resolver aqui, tá? Veja aqui, temos assim então o limite quando x tende assim aí a menos infinito, tá? Menos infinito. E aqui ficamos com 3x ao quadrado mais o x menos 1 dividido por x elevado ao cubo mais 4x então mais 3. A primeira coisa nos limites terá que levar a tendência a colocar o lugar da variável. Ficaremos exatamente assim. Veja aqui. Teremos aqui então 3 vezes assim está infinito tudo isso aqui ao quadrado menos então aqui infinito, o lugar de x terá que colocar então aí a tendência, tá? A tendência nesse caso é menos infinito. Aqui teremos menos 1. Agora embaixo ficamos com menos infinito. Tudo isso aqui está ao cubo, mais, nesse caso, 4 vezes assim está menos infinito, mais 3. Agora, este tipo de determinação dá aqui sempre infinito sobre infinito. Então, infinito sobre infinito é o tipo de determinação que nós iremos estudar nesta mesma aula. Atenção, atenção. Agora, como é que nós podemos levantar este tipo de determinação, amigo? Veja aqui, eu vou ensinar aqui de uma forma que você pode levantar a determinação, mas que é mais complexa. Agora, depois de eu te ensinar dessa forma, vou dar aqui algumas dicas de como é que você pode fazer caso você esteja aqui no exame de admissão ou mesmo na sua escola, não tem problema. Ou seja, vou ensinar da forma mais tradicional e depois irei te ensinar então como é que os craques fazem então, este tipo de limite. Veja aqui, como é que as pessoas que não são craques resolvem este limite e depois como é que os craques também resolvem este limite. Pessoas que não são craques resolvem da seguinte forma. Nós podemos copiar aqui. O limite quando x tende, nesse caso, a infinito. E como aqui dentro de determinação, nós podemos levantar aqui na determinação. O que eu te recomendo é colocar sempre o termo aí. Veja em cima e veja embaixo. Aqui temos x elevado ao quadrado, que esse aqui é o maior termo de cima. E aqui temos o x elevado ao cubo, que é o maior termo de baixo. Agora, o que eu te recomendo, coloca o menor termo entre esses em evidência. Por exemplo, eu terei que colocar então este daqui, mas o maior termo de cima, tá? O maior termo, nesse caso de x, a maior variável de cima. É assim como se diz. Agora, veja aqui, vou ter que colocar aqui então o x elevado ao quadrado, entre parênteses, o 3. Atenção, se evidencio esta parte, ficaremos sim com este 3. Aqui teremos mais. Agora, esta parte daqui eu tirei aí o x elevado ao quadrado. Ficamos então assim com 1 sobre x. Exatamente assim. Porque você leva este, multiplica com esta parte, com certeza voltaremos assim aí como está. Agora, esta parte daqui ficamos com 1 sobre o x elevado assim ao quadrado. Amigo, fecha aqui entre esses parênteses. Fazendo aqui a distributiva, com certeza você chegará a esse resultado que nós temos aqui em cima. Igual aqui embaixo, eu te recomendo também colocar aí o x elevado ao quadrado em evidência aqui embaixo. Evidenciando assim, aqui como temos o x elevado ao cubo, que é a mesma coisa, o x elevado ao quadrado vezes assim um x. Colocando isto em evidência, ficaremos apenas só com x. Ficamos assim tá aí com x. Mas esta parte aqui, como colocamos o x elevado ao quadrado em evidência, com certeza ficamos com 4 elevado assim, ao quadrado, ou simplesmente 4 sobre x. Agora aqui temos mais o 3 sobre o x elevado, nesse caso, aí ao quadrado. Exatamente assim. Agora, meu amigo, simplifica aqui. Eu posso cortar assim, corta este daqui e corta este daqui. Mas ficamos então com algo assim. Até posso continuar deste lado. Não tem aí então problema. Veja aqui. Aqui ficamos com o limite. Quando o x tende a então menos infinito. E embaixo só ficamos com 3 mais 1 sobre x menos 1 sobre, nesse caso, o x elevado a então ao quadrado. E embaixo teremos o x mais, nesse caso, o 4 sobre x. Aqui ficamos com mais o 3
sobre o x elevado ao quadrado. Olha aqui, leva a tendência, coloca o lugar da variável. Ficaremos com algo assim. Teremos aqui então aqui limite. Quando o x tende a então menos infinito, em cima ficamos com 3, mas o lugar de x terá que colocar assim o menos infinito. Teremos aqui então 1 sobre menos infinito, esta parte aqui, menos 1 sobre o menos infinito, tudo isto aqui elevado ao quadrado. Estou a colocar o menos infinito no lugar da variável. Agora teremos assim então embaixo menos infinito, exatamente assim, menos infinito, mas aqui ficamos com 4 sobre assim então menos infinito, mais o 3 sobre o menos infinito, tudo isto aqui elevado a então ao quadrado. Olha, continuando aqui, ficamos assim então com o limite. Quando x tende a então menos infinito, e em cima ficamos com 3. Agora, esta parte aqui, sempre que tiver um número assim real, dividido aqui então por mais ou menos infinito, não importa aqui. Isto aqui dá sempre então aí a zero. Não importa se este número é negativo ou positivo, o resultado aqui então dá zero. Já expliquei isso nos casos anteriores. Agora, podemos simplificar então alguns casos. Veja aqui. Aqui ficamos com zero. E aqui também teremos zero, porque o menos infinito, tudo isso elevado ao quadrado, dá mais infinito. Então, 1 sobre mais infinito é igual a zero, converge para zero. Aqui também dá zero e aqui também dá zero. Ou seja, em cima ficamos apenas com 3. Deixa-me reajustar aqui. Teremos que reajustar aqui. Em cima teremos o 3, embaixo ficamos assim tá com menos infinito. Esse menos infinito que está aqui. Agora, um número como este, dividido aqui está por menos infinito, este resultado não está zero, dá assim. Logo, nosso resultado então aí deu zero. Agora, como é que você poderia fazer? Como é que os craques resolvem este tipo de caso? Atenção, os craques leva, veja aqui, leva sempre em cima o termo do maior expoente, o termo aqui do maior grau, maior nesse caso sim, o termo do maior grau em cima e embaixo também o termo do maior grau. Veja que aqui em cima qual seria aqui então o grau, ou qual seria aqui então o maior grau? O maior grau nesse caso é 2. Agora terá que levar esse 3x elevado a 2, o termo do maior grau, e embaixo também o termo aqui do maior grau. Simplesmente assim. Agora veja aqui, este caso eu terei que colocar mais para cima, assim, o limite quando x tende a então menos infinito. Levando o termo do maior grau em cima, teremos assim o 3x elevado a então ao quadrado. E embaixo ficamos assim tá, com x elevado, nesse caso, ao cubo. Agora, eu posso simplificar, corta assim, tá? Terá que cortar este com este. Aqui ficamos apenas só com x. Teremos, neste caso, o limite quando x tende a então menos infinito, em cima teremos o 3, ou seja, embaixo, em cima teremos 3, mas embaixo teremos aqui então aí menos infinito. Este resultado dá zero. Logo chegamos a essa situação aqui. De uma forma então rápida, simples, nós chegamos então aí à solução. Então, nos próximos casos, sempre faremos dessa forma. Veja aqui, eu posso levar então o número 2, colocarmos aqui. Começarmos então a resolver. Agora ficou simples, né? Vamos aqui então o número 2. Temos aqui então o limite. Quando x tende a então infinito, aqui ficamos com 3x elevado a 5, menos o x elevado a 2. Aqui ficamos com x elevado ao quadrado, menos o 3x mais 2. Agora, levou a variável, levou a tendência, colocou na variável. Viu que isto aqui é uma determinação de infinito sobre infinito? Aplica o que eu ensinei. O que eu ensinei? Leva apenas o termo de maior grau em cima. Neste caso, é tudo isto aqui. E também leva o termo de maior grau e também embaixo. No numerador leva o termo de maior grau e embaixo aqui no denominador também leva então o termo de maior grau. Ficaremos assim. Teremos assim então o limite. Quando x tende a então ao infinito, de 3x elevado assim a 5, e embaixo ficamos com x elevado ao quadrado. Agora, continua aqui. Ficamos assim com x, quando o x tende assim ao infinito, e em cima, eu posso cortar aí, veja aqui, até posso colocar aqui só para você visualizar melhor. Esse 5 elevado, ou esse x elevado a 5, é a mesma coisa escrever o x elevado a 2, vezes o x elevado a 3. Enquanto que aqui embaixo teremos o x elevado ao quadrado. Pela propriedade de multiplicação de potência, ou pela propriedade de potenciação, que é multiplicação das bases, em que expoentes são diferentes, que nós vamos ter que manter aqui essa base, que é o x, e somaremos dois expoentes, que é o 2,
mais então 5. Voltaríamos aqui como estava. Eu não fiz nada de errado aqui. Agora, assim posso cortar este com este, tá? Visto que temos aqui então multiplicações, não tem problema. Ficaremos aí assim. Teremos mais para este lado, mais para aqui. Teremos assim então o limite. Quando x tende assim ao infinito, desta parte de cima ficamos com 3x elevado ao quadrado, mas para de baixo apenas teremos 1. Agora, leva a quinta variável, a tendência, coloca o lugar da variável. Ficaremos com 3 vezes este aqui que é infinito elevado ao cubo. Infinito elevado ao cubo é igual a infinito. Vezes 3, isto aqui dá sempre a quinta infinito. É isso que você deveria fazer. Agora, veja quem está no terceiro caso, que eu quero mostrar aqui está algo super importante. No terceiro caso, veja aqui. E depois falar então o que acontece com estes expoentes. Vamos aqui. Aqui temos limite. Quando x tende a assim ao infinito, desta expressão, que é o menos 3, x elevado ao cubo, menos x mais 14. E aqui ficamos com 4x elevado ao cubo, mais o 5x elevado, nesse caso ao quadrado, menos 1. Agora, veja aqui. Coloca a tendência no lugar da variável, com certeza dá infinito sobre infinito. É uma indeterminação nos limites. Agora, quando isso for acontecer, já sabe o que fazer. Leva este aqui, o termo de maior grau, no denominador, no numerador e também no denominador. Ficaremos assim. Teremos aí, então o limite quando o x tende aí ao infinito de menos 3x elevado ao cubo, e aqui também ficamos com 4x elevado ao cubo. Este com este desaparece, ficaremos assim então com menos 3 sobre a então 4. É isso que você deve então fazer. Olha o que está acontecendo aqui. Veja, vamos ter que chegar aqui então a algumas conclusões. Veja, quando o grau do numerador for menor em relação ao grau do denominador, este limite sempre terá que dar aqui 0. Sempre dá 0, tá? Sempre dá 0. Quando isso for acontecer, aqui sempre dá 0, sempre. Agora, quando o grau do denominador for maior do que o grau aqui do numerador, este limite dará infinito, sempre. Ou é menos infinito, ou mais infinito. Mas depende dos termos que aqui está envolvido, tá? Mas sempre aqui terá que dar, então, mais ou menos infinito. Sempre, sempre. Quando o grau do numerador for aqui está maior em relação ao grau do denominador. Agora, quando esses graus forem iguais, o numerador e o denominador, sempre terá que dar aqui o coeficiente desses variáveis, ou o coeficiente dos termos do maior grau no denominador e aqui está no numerador. É isso que está acontecendo aqui, viu? Aqui está menos 3 sobre 4. Conclusão, nós chegamos a essas conclusões. Apenas com esses 3 exemplos você já está ficando aqui, está craque ou já ficou craque. Agora, para ficarmos realmente craque, vamos resolver o exercício de número 4. Vamos a isso. Número 4 vai ter que dar um pouquinho de trabalho só. Nós vamos resolver aqui. Número 4. Temos aqui então o limite. Quando x tende, nesse caso, ao infinito, eu adianto agora, coloco a tendência no lugar da variável. Ficamos aqui então com o infinito, menos 2. Tudo isso aqui elevado a 70, multiplicado por 2 vezes infinito, mais 3. Tudo isso aqui elevado a 30. E aqui embaixo ficamos com 4 vezes o infinito, menos 2, tudo isso elevado a 15, multiplicado por 5, menos assim o x, que é o infinito, aqui no lugar de x coloca infinito, tudo isso aqui elevado a 85. Com certeza, esse tipo de limite dá aqui então infinito sobre infinito. Chegamos aqui então a uma indeterminação. Agora, com esse tipo de determinação, comece a levantar. Levanta a indeterminação da seguinte forma. Terei que colocar exatamente aqui. Atenção, atenção. Amigo, o que eu te recomendo sempre, o que você deve fazer, não te recomendo, o que você deve fazer, coloque evidência aqui então o x em cima, esta parte coloque evidência o x, aqui também coloque evidência o x, e aqui também, como assim, Julie? Veja aqui, ficamos assim, tá com o limite quando o x tende a então ao infinito. Agora, desta parte daqui, colocando aí então o x evidência, ficamos aqui então com colchete, coloca sempre isto aqui. Ficamos aqui então com entre parênteses, ou com x, entre parênteses, aqui teremos 1 menos o 2 sobre o x. Coloquei evidência então x. Tudo isto, atenção, não se esqueça, tudo isto está elevado a, então, a 70. Multiplicado, agora, desta parte também, os colchetes mantenha, tá?
os colchetes assim mantêm. Teremos aqui então o x, o 2, mas aqui ficamos com 3 sobre o x. Tudo isso aqui então está elevado a, então, a 30. Exatamente assim. Exatamente assim, exatamente assim. Agora, deste lado de baixo, colocaremos aqui então aí o x, está em evidência, mas começa com colchetes. Por quê? Não é possível ter entre parênteses, mas com entre parênteses. Ficará tudo errado, não ficará bonito, né? Teremos aqui, por exemplo, entre parênteses, aqui entre parênteses. Eu sei que aqui vou ter que colocar entre parênteses porque vou fatorar ou vou colocar em evidência algum termo. Por isso eu coloco então colchetes logo de cara. Agora, aqui ficamos com x. Aqui dentro, quando eu coloco o x em evidência, teremos 4 menos o 2 sobre x. Tudo isto está elevado a quanto? A 15, tá? Vezes esta parte também, colocam-se colchetes. Aqui teremos então o x em evidência. Aqui ficamos com 5 sobre x menos 1. Tudo isto aqui está elevado assim a 85. Atenção, atenção. Eu apenas coloquei evidência de x, porque quando você for multiplicar este com este e este com este, voltará-se como estava aqui. Multiplicando este com este e este com este, também voltará como estava. E aqui também, da mesma forma, voltaremos assim como estava. E aqui também. Agora, veja aqui. Vamos continuar mais ou menos aqui. Ficamos assim. Quando x tende a então ao infinito, e em cima, veja aqui, é 70 será expoente deste e também será o expoente deste. Teremos assim então o x elevado a 70 multiplicado por 1 menos 2 sobre x. Tudo isso aqui está elevado a 70 vezes aqui também. Visto que temos aqui uma multiplicação, esse x será expoente deste. Ficamos assim então com x na 30 vezes o 2 mais o 3 sobre x. Também isto aqui aí está na 30. Da mesma forma que nós iremos fazer aqui embaixo. Vezes o 4 menos o 3 sobre x, 2 nesse caso. Tudo isto aqui elevado a 15. Deixa-me então reajustar aqui, senão ficará aí sujo, tá? Ficamos assim. Vezes esta parte teremos o x elevado a 85 multiplicado por 5 sobre x menos 1. Tudo isso aqui está aqui na 85. Exatamente assim. Agora veja aqui. Puxa mais para aqui. Ficamos exatamente assim. Aqui nós teremos o limite. Quando x tende a então infinito. Olha aqui, olha aqui. O que está a acontecer? Veja. Esta parte daqui temos x na 70. E aqui temos x na 30. Este com este não dá aqui o x a então elevado a 100? Dá ou não? Dá sim. E multiplicado por 1 menos o 2 sobre x, vezes assim o 2 mais o 3 sobre o x. Tudo isto aqui aí elevado a 30. E aqui embaixo, esta parte aqui com esta parte, multiplicação de potência em que as bases são as mesmas, mantemos a base e somamos os expoentes. 15 mais 85, com certeza dá aí 100. Multiplicado por 4 menos o 2 sobre x, isto aqui está vezes o 5 sobre x menos 1. Exatamente assim. Mas não se esqueçam que aqui está elevado a 15 e aqui está elevado a 85. Agora, eu posso simplificar, posso cortar esta parte com esta parte e levando ainda a variar a tendência nesse caso, colocando o quadro variável, ficaremos com algo assim. Veja aqui. Eu posso continuar então mais para baixo aqui. Teremos assim então o limite. Quando o x tende a então ao infinito, esta parte ficamos com 1 menos o 2 sobre infinito e multiplicado em cima aqui temos 70, não é? Temos aqui então 70, aqui temos 30, 70, 30 aqui, aqui 15, 85. Não é para se esquecer, tá? Agora, esta parte daqui então daqui, ficaremos com 2 mais o 3 sobre infinito. Aqui está por 30. Aqui teremos 4 menos o 2 sobre x, elevado assim a 15. O caso de x, não se esqueça, coloca então aí a tendência. A tendência é infinito. Ficaremos assim então com infinito, vezes esta parte ficamos com 5 sobre infinito, menos 1 elevado assim a 85. Agora, eu posso cortar, simplifica assim. Esta parte daqui dá 0, aqui apenas, aqui também dá 0. E aqui também dá 0. E aqui também dá 0. O que ficamos aqui? Ficamos com o seguinte. Veja aqui. Aqui teremos
o limite, vamos continuar aqui. O limite quando x tende assim ao infinito, esta parte teremos 1 apenas elevado a 70 vezes, aqui teremos o 2 elevado assim a 30, e aqui embaixo ficamos com 4 elevado a 15, aqui deu 0. E aqui ficamos com 0 menos esse 1. Atenção, ficamos aqui então com menos 1 elevado a 85. Agora, mais para aqui, podemos continuar aqui então operando tudo, tá? Ficamos com o seguinte. Aqui é a mesma coisa, aqui embaixo, é a mesma coisa, 2 elevado a 2. Tudo isto aqui elevado a 15 vezes. Aqui menos 1 elevado a 85. Não é igual a menos 1? Sim, dá menos 1. Porque um número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. Mas como aqui é menos 1, o menos 1 elevado com qualquer que seja quem está a expoente, este resultado ainda continua sendo então menos 1. Ou 1 elevado a qualquer que seja expoente, o resultado continua sendo então 1. Por isso mantemos ali então aí o menos 1. Mas em cima 1 sobre 7, 1 elevado a 70, com certeza está 1. Agora este 1 vezes esta parte dá então apenas a mesma parte, não é? Agora vamos concluir aqui. Vamos concluir aqui, já estamos finalizando. Agora, aqui ficamos com o em cima, teremos o 2 na 30, embaixo teremos menos o 2 também aqui elevado a 30. Por quê? Multiplicação ou a potência de uma potência. Mantemos a base e multiplicamos o expoente. Isto é que a potência de uma potência também vimos na matemática básica. Agora, esta parte que divide por esta parte, este resultado dá menos 1, visto que são partes iguais. A única coisa que vai interferir aqui é esse sinal lá, que dá que está aí menos 1. É assim que nós podemos chegar então à conclusão deste limite. É assim como nós podemos resolver. Caso queira apreciar as nossas transformações, aí estão. Avalie essas nossas transformações. Veja aqui. Tem que colocar então mais para aqui. Talvez esteja visível aí então para cima. É isso que você pode fazer então neste tipo de limite, meu amigo. Na próxima aula, veremos aqui um exercício mais cobrado no exame de admissão, para você poder ficar então craque. Gostou dessa ideia? Eu sou Júlio Momadi e te vejo nos nossos próximos conteúdos. Até lá!